Bom, hoje nós vamos falar sobre esse canivetinho, que é vamos dizer, um clássico, eh, que os americanos chamam de Sodbuster. Ou seja, um canivete de campo para você limpar a erva, né? Eh, Ele é da Queen Cutlery, né? Modelo Country Cuisine, ou seja, o primo do campo, o primo caipira e tal. Eh, Esse canivete tem alguns detalhes curiosos, gente. A empunhadura dele, primeiro que vocês estão vendo aqui ela toda recartilhada, originalmente ela não era recartilhada, ela era lisinha, num plástico chamado Delrin, que é um plástico proprietário. Agora eu não me lembro se da GE ou da DuPont, mas é um plástico, tá? Plástico relativamente comum. E ele era muito liso, brilhante e tal. E aí o que, que acontece? Escorregava muito na mão, né? É, então a solução que eu vi foi fazer um recartilhado nele. O plástico, né, não tem problema com isso. Funcionou absurdamente bem, tá? Muito bem. Ficou muito bom a solução dada. É, o hardware dele, ou seja, liners, pinos, tudo em latão, inclusive o pino pivô, tá? Latão, tá? Os pinos de fixação de mola e da estrutura, latão. Não tem passador de fiel, ele é um canivete tradicional para bolso, tá? Como vocês podem observar, os liners também são em latão, tá? É um canivete pequeno, tá? Tradicional. Tá? Até aqui nada demais nele. Comprimento total 16,5 centímetros. Comprimento da empunhadura 9,3 centímetros. Né? Comprimento total da lâmina 7,8 centímetros. Algumas medidas. Espessura da empunhadura 14,5 milímetros. Na porção posterior é que ele alarga um pouquinho, 15 milímetros, mas é pouca coisa, tá? A diferença maior mesmo está no contorno da empunhadura, tá? Que ela tem uma largura aqui de 16 milímetros, aqui ela fica mais estreita, vai para 15, e cá ela tem uma dilatação para firmar mais na mão, ela chega a 18, tá? Como ele está hoje, ele está pesando 59 gramas. Então vocês podem ver que é muito leve. E esse clipe, ele vem com clipe? Não, se ele não vem com passador de fiel, menos ainda ele viria com clipe. Esse clipe é, salvo o melhor juízo, do Cold Steel Spartan, tá? Que eu adaptei nele justamente para as minhas necessidades. E ficou bom, viu? Tem uma tensão muito boa, tá? Tá há mais de década e meia nele, tranquilo, sem... Vocês veem que houve uma rachadura no Delrin. Eu não acredito que tenha sido da furação, isso foi posterior, mas foi graças às furações feitas, tá? Mas nunca foi para frente também, tá? Não sei desde quando está aí. Alguns detalhes interessantes, gente. Vamos lá. A lâmina, ela era bem mais larga que isso, tá? Não tão mais larga, mas era mais larga que isso. Hoje ela está com 13 milímetros de largura, espessura de 2 milímetros hoje, tá? Mas era mais um pouco. Vamos ver aqui. A espessura original da lâmina era de
2,4 milímetros, tá? Ele tem um ricaçozinho que de um lado é liso, tá? E do outro vem Queen Cutlery. E, deixa eu ver aqui. Espera aí. Titusville é do Peters Heat Treatment. Que é o interessante dele, gente, é que a Queen Cutlery não faz o tratamento térmico da lâmina. Eles mandam para uma companhia renomada nos Estados Unidos, a Peters Heat Treatment, e a Peters faz o tratamento térmico da lâmina. Outra coisa dessa lâmina, absurdamente robusta o original dela. Muito, mas muito robusta. E aí vocês já sabem o que isso implica, né? Perda de habilidade de corte, porque ela era literalmente um tronco de cone de lâmina, muito peituda, muito espessa. Então, quer dizer, para cortes brutos, vá lá. Mas se você quer um troço cortado com mais precisão e facilidade, não era a dela, tá? E qual o aço dela? D2, tá? Outra coisa interessante, por exigência da Queen Cutlery, a Peters tratava essas lâminas, porque ele não é mais fabricado, com 58 RC só, que é a dureza dessa lâmina. 50. Ai, Cabral, mas D2 ele não podia chegar a 62? Podia chegar a 62, 63, mas a opção da companhia foi uma dureza mais baixa. Para quê? Para que a lâmina suportasse melhor torções e alavancas. Então você já tinha uma lâmina muito robusta, em D2 numa dureza mais baixa, 58, a resistência dessa lâmina ela sobe, não vou dizer significativamente, mas notadamente ela fica mais alta para aguentar torções. Mas como vocês veem a estrutura do canivete, liners muito finos de latão, pino pivô de latão, ele não é para sofrer todo esse abuso. Ele aguenta alguma coisa. Mas no caso, gente, o D2 com 58 só de dureza e essa lâmina muito robusta, eu não vou dizer que seria difícil quebrar uma lâmina dessa, mas seria improvável, tá? Manualmente, você teria que cravar ele alguma coisa e fazer uma alavanca rápida, instantânea, tá? Ninguém em sã consciência faria isso, ainda mais que ele é um canivete, vamos dizer, de linhas tradicionais, e quem usa esse tipo de canivete normalmente no campo está acostumado a usar canivete desde criança, sabe o que pode e o que não pode fazer com canivete. E essas pessoas não costumam ter dó de canivete, nem de ferramenta. Porém, elas aprenderam desde cedo que toda ferramenta tem limite. Então, óbvio, eu nunca vi uma lâmina dessa quebrada, mas pode ocorrer, gente. É só você ficar dentro dos limites da ferramenta que não tem problema. Cabral, qual a vantagem de você ter um D2 numa dureza mais baixa? Gente, a vantagem é que você aumenta relativamente a resistência à abrasão. Uai, Cabral, mas peraí, você baixa a dureza e aumenta a resistência à abrasão? Isso é incongruente. Não, gente, não é. Pelo seguinte, quando você baixa a dureza da lâmina, você está retirando carbono da matriz. Aí esse carbono fica livre para formar mais carbonetos de cromo, que o D2 é rico em carbonetos gigantes de cromo,
e isso melhora a resistência à abrasão. Uai, mas não tem desvantagem além de baixar a dureza? Tem. A desvantagem é que ele fica mais susceptível à oxidação, tá? E esse aqui, gente, acho que vai dar para os amigos perceberem. Vocês estão vendo essas marquinhas na lâmina? Isso é corrosão em pitch, tá? Ou seja, são pequenas craterazinhas no aço, tá? Isso aqui você pode passar lixo o tanto você quiser, que a não ser que você tire uma quantidade de camada de aço, ele não vai ficar lisinho. Isso já são buraquinhos no aço. Por que isso? Falta de cuidado? Também. Porém, esse canivete, gente, foi extensamente utilizado para liberar o ânus e o reto do animal quando estava abrindo o animal. Por quê? O D2 tem uma boa resistência à abrasão para lidar ali com o osso, lidar com o ligamento dessa região da bacia e tal, e para abrir a barriga principalmente, porque ele é pequeno. Eu, desde a minha experiência com o Victorinox, nunca usei ele para seccionar a traqueia e o esôfago por dentro do animal, tá? Por quê? Porque ele é um slip joint, tá? Ele é um slip joint, mola bem adaptada, a mola provavelmente é 420, tá? Pelo brilho dela e tal. Então, para abrir a barriga, sim, ele é muito bom. E para aliviar o ânus e o reto para soltar a barrigada, tá? Então ele foi muito usado para isso, gente. E às vezes ficava de um dia para o outro com resquício de sangue, e foi isso provavelmente que provocou as corrosões em pitch. Mas como eu estava falando, essa lâmina era absurdamente robusta, então ela não me atendia bem. O que eu fiz? Levei na lixadeira, tá? E tendi o flat dele a um full flat verdadeiro. Não chegou ao full flat verdadeiro, mas se ele era um tronco de cone assim, ele passou para isso aqui, ó, tá? Então melhorou a habilidade de corte. Vamos travar o paquímetro a 1 milímetro. Paquímetro a 1 milímetro, agora entra 4 milímetros nele, tá? Então, antes, gente, eu acredito, ele não chegava a 3 milímetros nele, tá? De tão robusto que era. Agora não, agora você passa o dedo, vocês veem que ao longo dos anos ele perdeu um pouco da largura da lâmina, por causa das afiações, tá? E foi usado para cortar um monte de coisa, papelão, corda, material fibroso de capim e coisa. Esse trabalhou, viu? Esse rapazinho trabalhou. Esse não posso reclamar dele, não. Muito leve, fácil. Foi emprestado algumas vezes para amigos, tá? Não para o amigo ficar com ele, mas durante o trabalho, tá? Eu há muito tempo que eu parei de emprestar lâmina para a pessoa levar, mas há muito tempo. Tá numa pescaria, tá a campo, empresta para cascar uma fruta, ajudar a bater um animal e tal, tudo bem, mas depois devolve, porque infelizmente algumas lâminas não voltaram, então nunca mais passei a emprestar direto a lâmina. Mas é isso, gente, é um canivetinho clássico, tradicional, tá? Esse é o clássico mesmo, materiais classicamente usados e tal, e que funciona muito bem. Tratamento do D2, gente, da Peters Heat Treatment, é muito bom, tá? Muito bom. E como eu falei, a dureza, gente, não é erro de tratamento térmico. É opção do fabricante, tá?
E a Queen Cutlery queria uma dureza mais baixa. Esse é o meu D2 com menor dureza, tá? Mas é um canivetinho que, apesar da menor dureza, 58, como eu já falei, para o D2 aumenta a resistência à abrasão. Então, para corear, principalmente, não o coreamento total, mas ele era muito bom para abrir barriga e, como eu já falei, para você circundar o ânus e o reto para liberar. E, às vezes, para fazer o recorte em volta da unha do animal ou da pata do animal para descarte e tal. É um canivetinho clássico, muito bom. É um primo caipira fora de série, viu, gente? É uma pena que a Queen Cutlery, que continua com o modelo Sodbuster, tá? Só que agora acho que só em... Eu não sei, tem muito tempo que eu não olho, mas só 420 e 1095, tá? O D2, esse Country Counseling, saiu de linha há mais de décadas, se eu não estiver enganado, tá? É uma opção do fabricante e tal, talvez não tivesse tanta saída, e eu nem posso dizer que é por causa do preço, gente, porque eu não me lembro agora quanto eu paguei por ele, mas na época dos canivetes disponíveis em D2, que eram poucos, tá? Não é como hoje, que você tem uma gama enorme de lâminas em D2, era o mais barato em D2, tá? Não lembro agora quanto foi, mas era o mais barato em D2. Que comparado com preços de marcas, principalmente chinesas hoje, ele era mais caro já na época, tá? As marcas chinesas hoje com D2 de boa qualidade, não é o top, mas é boa qualidade, são bem mais baratos do que foi esse canivetinho. Mas para a época, ele era o D2 mais barato. Eu acho que eu já mencionei que, como ele está hoje, pesa 59 gramas, devia ser mais originalmente, mas eu não me lembro, tá? E a habilidade de corte, que melhorou bem, graças ao desbaste geral da lâmina. Vocês vão ver uma nítida diferença da parte do ricaço para o restante da lâmina. Isso foi por causa do desbaste, tá, gente? Então, ele melhorou a habilidade de corte, tá? Não é essa maravilha toda, mas para as funções que ele é mais voltado, ou tem uma melhor propensão, tá muito bom agora, tá? Eu acho que era isso por esse vídeo. Um abraço a todos.